Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão aqui conosco. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Eurípides Faria. Estamos aqui mais uma vez, em mais uma tarde de bênção em seu lar. Que esta programação possa ser bênção aonde você estiver. Que o Senhor possa te visitar nesta tarde. Hoje, quarta-feira, 6 de setembro de 2023, véspera de feriado, que Deus possa abençoar a sua tarde. O que você está clamando ao Senhor? O que você tem pedido? O que você tem buscado no Senhor? O Senhor tem te ouvido, o Senhor te conhece. Vamos meditar algo na palavra do Senhor, aqui em 1 Samuel, capítulo 16, quando Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Essa passagem muito conhecida e muito interessante. Porque aqui Deus rejeitou a Saul, porque Saul não era um rei, não era um homem segundo o coração de Deus. Ele desobedecia a Deus, ele não fazia aquilo que agradava a Deus. E Deus rejeitou ele. Agora Deus escolheu um homem segundo o seu coração, ainda moço. E manda o profeta Samuel, ungir a Davi. E quando ele vai, Deus dá as instruções para ele, que tinha escolhido um dentre a casa de Jessé. Olha que interessante, que Deus não falou quem era, Deus conhecia Davi. Mas Deus falou para Samuel, vai lá que eu escolhi um rei, entre os filhos de Jessé. Mas Deus não ia, ele tinha vários filhos, Deus não falou que era Davi. Deus também ali estava trabalhando, ensinando que Deus, ele conhece o nosso coração. E ali passou os filhos, ele foi para a casa de Jessé, passou os filhos diante de Jessé e Deus, os filhos diante de Samuel. Os filhos de Jessé passaram diante de Samuel e Deus falou até para Samuel. Disse mais Samuel a Jessé, quer dizer, Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Interessante, né? Faltava o mais novo, o menor. Passaram ali todos os filhos, o primogênito, os filhos, vamos dizer assim, os que eram mais de aparência, o que Davi esperava que eles fossem, vamos dizer, alguém na vida, né? Sim, alguém que pudesse afamar o nome de Jessé. Pode ver que eles eram alistados no exército de Israel, que quando Davi foi enfrentar o gigante, os filhos de Jessé estavam, os irmãos de Davi estavam lá na peleja. Mas Deus, irmãos, ele escolhe aquele que diante dos olhos do homem, até o Senhor fala com Samuel. Olha aqui o que o Senhor fala. Porém, o Senhor diz no versículo 7 a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Era um homem grande, de boa presença, de boa aparência, um dos filhos de Jessé, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Isso é muito lindo, irmãos. O Senhor não vê como vê o homem. Ele vê a nossa vida de uma maneira diferente. Muitas das vezes as pessoas nos julgam. Só de bater os olhos em nós, elas nos julgam. Elas acham que nós é isso, é aquilo. Por isso nós devemos tomar cuidado, também nós. Tantas pessoas podem nos julgar errado, como nós também podemos. Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Então por isso que é muito importante, sempre falamos aqui neste programa, que nós devemos andar com sinceridade diante de Deus. Eu posso ter uma aparência piedosa, uma aparência de uma pessoa justa, e por dentro não ser. Não é verdade? Eu posso enganar o pastor, eu posso enganar o presbítero, eu posso enganar a esposa, a esposa pode enganar o esposo, o filho, o pai, assim vai. Mas Deus ninguém engana, porque Deus vê o coração. Deus vê os nossos sentimentos. Então aqui, o Senhor fala, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Ele olha as nossas intenções. Por isso, irmãos, devemos vigiar com as nossas intenções.
Talvez não fazemos, mas às vezes a gente tem intenção de fazer o mal, né? Intenção de cobiçar alguma coisa, cobiçar coisas que não pertencem a nós, não é lícito para nós, ou desejar o mal para a pessoa. Deus vê tudo, irmãos. Ele conhece o nosso coração. E ele conhecia ali o coração de todos os filhos de Jessé. E também conhecia o coração de Davi, que estava lá no campo, apacentando ovelhas malhadas, ovelhas que tinham salpicadas, que tinham menos valor de comércio. Se via mais para carne, para lei, não tinha valor comercial. Ele estava atrás das ovelhas. Deus falou que tirou ele atrás das ovelhas malhadas. As ovelhas que tinham menos valor, não tinha valor comercial. Servia para carne, servia para o leite, mas as ovelhas mais ruins. Olha só, o pai Jessé entregou que as ovelhas que não tinham valor comercial para o Davi tomar conta. Mas Deus lá do céu olhava o coração de Davi diferente. Deus lá do céu viu em Davi um homem segundo o seu coração. A gente vê que Davi não foi um homem perfeito. Errou. Várias vezes ele errou, tomou decisões erradas, mas era um homem que se arrependia de coração. E o erro que ele cometia, quando ele se arrependia, ele não cometia mais. E a gente vê diferente de Saul. Saul tinha remorso. Foi rejeitado por Deus. Saul não estava muito preocupado em adorar a Deus, mas Davi tinha Deus como prioridade na vida dele, mesmo que ele falhou várias vezes. Não foi perfeito, não existe um perfeito, só Jesus foi. Mas ele tinha um coração voltado para Deus. A gente vai ver os Salmos, como ele adorava a Deus, o sentimento, ele preocupava demais com a presença de Deus na vida dele. Será que eu e você temos essa preocupação? Porque quando ele pecou, ele cometeu adultério e o assassinato, né? Ele falou um pedido para Deus, está no Salmo 51. Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Em outras palavras, ele dizia, o Senhor pode tirar o meu reino, pode tirar o meu nome, pode fazer o que o Senhor quiser de mim, que eu mereço, eu cometi o erro. Mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele preocupava, irmãos, em agradar a Deus. Ele preocupava com a presença de Deus. Então isso nos chama muita atenção, que isso também deve, né, como a gente vê, a Bíblia não esconde tanto os feitos bons como os feitos mal das pessoas. Para nós, o mal é para nós não cairmos no mesmo mal. O bem é para nós imitarmos as coisas boas. Por isso devemos imitar como Davi, preocupar. Será que nós preocupamos tanto com a presença de Deus na nossa vida? Ou estamos igual Saul? Saul, quando ele foi reprovado por Deus ali, que ele ofereceu sacrifício, e não cabia a ele, né? Cabia a Samuel, e ele passou na frente, e ali depois Samuel não quis acompanhar, e ele, Samuel, me honra diante dos homens. Ele não estava preocupado em ser honrado diante de se apresentar a Deus, não. Ele está preocupado que Samuel deveria honrar ele diante dos anciãos. Ele está preocupado com a aparência. Ele estava preocupado com a honra de homens. É verdade? Mas Davi não, ele preocupava com a presença de Deus. A ponto dele dizer, Senhor, o Senhor pode tirar tudo da minha vida, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha a preocupação dele. Era com Deus. O que ele dava mais valor era a presença de Deus na vida dele. Por isso que Deus achou Davi um homem segundo o coração de Deus. Perfeito? Homem como eu, como você, quando a gente fala homem, é homem, mulher, né? Como nós. Falho, pecador. Mas ele se arrependia e não cometia mais o mesmo erro. A gente pode ver a história dele. Falhou várias vezes, mas não cometia o mesmo. Ele aprendia. Ele mudava. Por isso que Deus honrou a Davi. Deus abençoou a Davi, porque ele tinha esse sentimento, né, de dar prioridade ao reino dos céus. E nós, muitas das vezes, irmãos, estamos preocupados com a aparência. Como nós estamos? Lógico,
Devemos se preocupar, eu estou falando assim no sentido espiritual. Nós estamos muito preocupados, muitas das vezes, agradar a igreja, agradar um ministério, a ser um formalista, um religioso. Não. Nós devemos fazer de tudo para agradar a Deus. Entre agradar a Deus e os homens, melhor agradar a Deus. Mas isso nós devemos tomar muito cuidado, porque, como eu sempre falo, o nosso testemunho fala muito mais alto. O nosso testemunho vale mais do que as nossas palavras. Então, por isso que nós devemos viver de uma maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Em tudo. Tem pessoas que falam, não estou nem aí, eu agradando a Deus, o resto que se dane. Não pode ser assim também. Sabe, porque através do nosso testemunho as pessoas precisam ver Deus na nossa vida. E se nós estamos agradando a Deus, nós amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Como que nós vamos desagradar o próximo? Agora, tem situações, né, situações que surgem que nós encontramos numa encruzilhada, ou agradar a Deus ou ao homem. Aí, nesse sentido, é melhor agradar a Deus. Como os apóstolos, né, ali pelo capítulo 4, mais ou menos, de Atos dos Apóstolos, a gente vê que os líderes da época, ali, proibiram eles falar do nome de Jesus. Eles falaram, ó, é melhor obedecer a Deus do que os homens. E eles continuaram falando de Jesus. Isso custou até a vida deles. Mas eles tinham uma comissão de falar, de pregar o evangelho. Aí os homens, as autoridades quiseram impedir, estavam enciumados, porque multidões estavam se convertendo. Aí eles preocupados em perder, né, aquela religiosidade que eles tinham, eles com medo do judaísmo a ser extinguido, eles vão parar com isso. É como Paulo. Antes da conversão, ele perseguia os cristãos. Por quê? Ele era defensor de unhas e dentes naquilo que ele acreditava. Ele era um fariseu, um doutor da lei. E ele defendia unhas e dentes a ponto de perseguir os cristãos. Depois ele entendeu que estava errado. A ponto dele dar a vida também pelo evangelho. Ele não tinha mais a vida dele como... A partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, ele não tinha a vida dele mais como importante. O importante era fazer a vontade de Deus. É muito importante nós levarmos isso em consideração. E aqui, quando Deus rejeita Saul pela desobediência, o coração dele não era um coração sincero, ele preocupava com a honra de homens, não em honrar a Deus. Quando nós entramos por esse caminho, irmãos, estamos num caminho de areia movediça. Quem já viu o filme daqueles que areia movediça, a pessoa pisa, começa a afundar, e quanto mais mexe, mais afunda. Assim é quando nós estamos preocupados em receber honra e não querer dar honra a Deus. Porque tudo que fazemos, irmãos, é para a honra e glória do Senhor. Eu não posso receber honra. Eu não posso receber aplauso, porque quem faz é Deus. Eu sou apenas um vaso de barro, contendo algo muito precioso, que é o Espírito Santo. Mas não é meu, o poder não é meu, e não é eu que domino, o Espírito não é meu, é de Deus, ele nos empresta, ele nos usa, somos apenas um canal. Porque se falharmos, se pecarmos, ele retira de nós. Ele tem autonomia, não é que Deus, eu te dou o Espírito Santo, é seu. Ele vai ficar para sempre com você, o Senhor fez essa promessa. Mas precisamos estar adequado, né? Estarmos em submissão a Deus, estarmos com o coração puro, limpo, para ser usado. Porque senão o Espírito Santo se retira. A gente vê Sansão, quando foi brincando, de repente não sabia ele que o Senhor tinha retirado-se dele. Irmão, para mim é o versículo mais triste, um dos mais tristes da Bíblia. E não sabia ele que o Senhor tinha se retirado dele. Lembra Saul, que foi cheio também do Espírito Santo, estamos falando dele? Foi cheio do Espírito Santo, profetizou, o Espírito Santo o Espírito de Deus foi sobre ele, e quando ele começou a pecar, começou a rebeliar contra Deus, aí Deus enviou um espírito maligno, a ponto de Davi ter de dedilhar a harpa,
o espírito sair dele. Olha só, saiu Deus dele e veio um demônio habitar nele, atormentar ele. Olha que tristeza, irmãos. Uma pessoa que foi escolhida por Deus, teve comunhão com Deus, Saul. Teve comunhão com Deus. Ele teve experiências com Deus, né? Foi ungido sobre Israel como primeiro rei, mas não deu valor, a ponto de perseguir o futuro rei. Tentou de todas as maneiras matar Davi. E o demônio ainda possuía ele, era possuído por demônio ainda. Olha que situação, irmãos. Valorizemos a presença de Deus. Valorizemos o Deus que nos salvou. Valorizemos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Tem pessoa que trata as coisas de Deus com desprezo. Mas Davi não. Lá no campo, esquecido talvez pelo pai, pelos irmãos, não tinha... Aquele lá, tadinho. Quem sabe? Tadinho do caçula, tadinho dele. Vocês aí não. Os outros filhos, né? O primogênito, usou tudo homens de guerra. Estavam lá na guerra. Davi foi levar alimento para eles e ver como é que estava a guerra. E Davi era o desprezado até a ponto do próprio irmão dele falar: você não ficou lá com aquelas poucas ovelhas? Tirando sarro dele. Mas Deus conhecia o coração de Davi. Então, meus irmãos e minhas irmãs, minhas irmãs e meus irmãos, vale a pena ter um coração sincero diante de Deus. Talvez o homem não enxergue, talvez o pastor não enxergue, mas Deus do alto céu te conhece. Não é porque você é um homem segundo o coração de Deus, que Deus, né, tem promessas na sua vida, você está livre de tribulações, não. Mas você vai vencer se você continuar fiel. Davi, tantas perseguições, tantos sofrimentos, irmãos, ele passou. Morando em caverna, correndo de um lugar para o outro, fome. Você imagina o sofrimento, irmãos. Só por ser ungido de Deus. Só por ter a unção de Deus sobre a vida dele, ele já era perseguido. O diabo tentou de tudo para destruir ele, o ministério dele, mas não foi capaz. Porque quem tem promessa, irmão, se for fiel, ele vai viver as promessas de Deus. Deus nos faz promessa. Deus ungiu Davi como rei, lá no campo. Lá na casa, aliás, lá na casa de Jessé. Mas Deus não mostrou o caminho que ele ia passar para chegar no trono. Senão ele nem ia. Se ele visse tanto sofrimento, por isso que Deus não nos mostra. Deus nos faz promessa. Olha, vou te usar, vou te levar. Você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Vou te fazer isso, isso e aquilo. É Deus falando. Mas se ele mostrar o caminho, irmãos, da promessa que ele fez, até nós chegarmos naquela promessa que ele fez, nós desistimos. Mas Deus não mostra para que nós precisamos de ser preparados. Davi levou muitos anos para sair das malhadas e sentar no trono. Teve de matar gigante, teve de ser perseguido pelo rei e tantas afrontas que ele levou. Mas sempre Deus dava vitória para ele. Sofreu, mas sempre Deus estava com ele. E no meio desse tudo, olha o tanto de salmos que ele escreveu. Olha que quando o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Oh, glória. Oh, Deus maravilhoso. A presença de Deus nos inspira a continuar. Mesmo sabendo que na nossa frente, aquilo que vamos fazer, nós vamos sofrer. Mas a presença de Deus nos faz, vai, eu estou contigo. Você não suporta, você vai. Mesmo sabendo que te espera sofrimento, você vai. Lembra de Paulo? Quando o profeta Ágabo falou para ele: não sobe a Jerusalém, não, pegou a cinta e se amarrou ali, vai acontecer isso com você, tal. Paulo, e o povo começou a chorar. Paulo: não chora não me entristece não. Eu estou pronto não só para sofrer por Cristo, mas para morrer por Cristo. Aí eles falaram: seja feita a vontade de Deus. Ele foi. Irmãos, é assim. Aleluia. Deus conhece o nosso coração. Nós não estamos invisíveis diante de Deus. Você pode estar invisível diante de todos, mas diante de Deus você não está esquecido. Davi estava lá no campo cuidando daquelas poucas ovelhas, malhada ainda, ovelha sem valor comercial. Certo, o pai dele pôs ele lá para entreter ele, para não ficar dando trabalho em casa, né?
adolescente, não, vai lá cuidar, né? Mas ali Deus estava preparando o futuro rei de Israel. E o nome, o nome de Davi é o rei mais afamado que teve. Teve Salomão, mas não tem um rei tão afamado como Davi. E ele estava lá atrás das ovelhas lá. Enquanto ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, que nem dele era, Deus estava preparando uma história para ele. Alabassuri alamás. Deus está preparando uma história na sua vida. Ninguém está vendo. Nem o profeta o profeta Samuel, que era um homem, nossa, um homem de Deus mesmo. Um homem que o povo tinha medo dele. Nem ele sabia os propósitos de Deus na vida de Davi, a ponto de querer ungir a pessoa errada, o Eliabe, né? Um dos filhos. Entrando eles, viu Eliabe de certo. Olha só o que Samuel diz. Viu Eliabe grandão, fortão. E vendo Eliabe, ele disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ó, meu Deus. Imagina o Eliabe deve ter arrepiado tudo. Imagina. Deve ter ficado, meu Deus. Deve ter sentido até um arrepio. Porém, disse o Senhor a Samuel, na hora, olha que homem que tinha intimidade com Deus. Na hora, Deus já falou para ele, não precisou de me enviar, não. Na hora. Olha só que Deus falou para ele. Não te atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para o nosso coração e Ele sabe das nossas intenções. Por isso que eu falo, quando uma coisa não dá certo na nossa vida, que somos fiéis a Deus, é porque Deus sabe lá na frente. Né? Ele é presciente, Ele sabe o que vai acontecer. E muitas das vezes Deus quer nos poupar de sofrimento. Para às vezes aos nossos olhos, nós vemos só o que está na frente. Nossa, eu perdi um negoção. Nossa, eu perdi uma oportunidade da minha vida. Às vezes é Deus que não permitiu. Por quê? Essa porta, essa oportunidade te levaria à perdição. Te levaria a prejuízo. Te levaria à morte. Deus sabe. Quando fazemos a vontade de Deus e somos orientados pelo Espírito Santo, irmãos, até as coisas ruins é bom para nós. É difícil entender isso, né? Ô pastor, o que você está falando? Até as coisas ruins é bom para nos melhorarmos. Porque Deus está sempre trabalhando em nós. E Davi, irmãos, tantas coisas ruins que ele passa, ele não podia ter falado: ah, Senhor, o Senhor me ungiu como rei, eu estou pior do que um animal sendo perseguido. Não, ele falou isso, ele confiava nas promessas de Deus. A ponto de ele não quis nem agir com a mão dele. Deus permitiu que Saul estivesse, né, diante dele, e ele poderia ter matado Saul algumas vezes, mas ele não tocou. Ele esperou o tempo certo. Numa batalha, Saul com os filisteus mataram ele. Davi ficou com a sua mão limpa. E ele era tão, assim, valorizava tanto a unção de Deus que a pessoa que foi lá contar que Saul estava morto, ele mandou matar. Porque a pessoa chegou lá, vou contar para o rei que sabe, porque ele sabia que Davi assumiu o trono, chegou lá com boas novas, acabou morrendo. Davi não ficou alegre. Ele não se alegou com a desgraça daquela pessoa para ele subir. Tem pessoa, irmãos, olha, que ela faz de tudo para tirar, se ela te for prometida algum cargo, até mesmo eclesiástico, irmãos, ela pisa no outro para subir. Não faça isso. Deixa que Deus cuidar, no tempo dele, irmãos. É no tempo de Deus, na hora dele. É Ele que tira, é Ele que põe. Eu entendo assim. Por isso que eu não preocupo muito. Né? Tem pessoa que fica procurando, tipo assim, fazendo propaganda de agenda. Ah, eu preguei assim, entra em contato comigo. Não preocupo com isso. Eu quero estar agendado por Deus, não pelo homem. Né?
Não me preocupo com isso. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Não estou preocupado em me aparecer, me agendar, né? Não, estou preocupado em fazer a vontade de Deus. Amém? Então que você receba essa palavra nesta tarde de quarta-feira. Guarde no seu coração. O Senhor não vê como vê o homem. Ele vê o coração. Ele vê tudo que você está passando. Seja fiel. Seja sincero. Deus quer sinceridade, irmãos. Tem pessoa que ela não é sincera nem na oração. Precisamos ser sinceros em todo o tempo. Deus valoriza muito a sinceridade. A ponto que eu falei isso ontem. Falei isso, né, que aquele povo adorava a Deus com os lábios, mas o coração estava longe dele. Olha, é a continuidade daquela palavra. Não adianta nós adorarmos a Deus, glória a Deus, aleluia, né, louvar louvores a esse nosso coração estiver longe dele. É em vão. Em vão esse povo me adora. É porque eles adoravam com a boca, mas o coração estava longe de Deus. É melhor nós adorar nem com a boca. Se não puder adorar com a boca, fica quietinho, mas adora com o coração. Lá no fundo da alma, eu te amo, Senhor. Aí o Senhor vai falar assim, ali está um verdadeiro adorador, porque a adoração vem lá do coração, não é da boca. A boca fala qualquer coisa. Lógico, quando o nosso coração está cheio, o que está no coração fala a boca. Nós adoramos sim, mas não podemos adorar sem ser com o nosso coração, senão não é não é uma verdadeira adoração. Amém? Que nós possamos pôr em prática esses conselhos que a Bíblia nos dá, irmãos. É muito sério. Esses conselhos precisamos praticá-los. Né? Ser cristão não é oba-oba, não é um piquenique, não é uma colônia de férias, não é não, irmãos. A porta é estreita e apertado é o caminho. E eu quero ir para o céu e quero que você vá. Não é de qualquer jeito que vai entrar lá. Não é. Não é de qualquer jeito. Se você faz parte de uma denominação, glória a Deus, se você é dizimista, se você é ofertante, se você louva, se você tem cargo na igreja, se você, né, tem a carteirinha de membro, tudo isso é muito bom. Mas se você não for sincero, não fazer as coisas com sinceridade, isso não resolve nada. Placa de igreja não salva. Uso e costume não salva. O que salva é nós termos um coração sincero diante de Deus, com fé e obediência à palavra dele. Essa é a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. É a diferença entre o trigo e o joio. Bem parecido. Mas o trigo tem consistência. O trigo ali tem matéria. O joio é só casca. Só aparência. Então devemos ser trigo. Porque vamos ser ceifados e jogados no celeiro do Senhor. Amém? Agora o joio vai ser ceifado e jogado no fogo. A Bíblia que está dizendo, não é eu. É uma linguagem de palavra. Então que possamos ser trigo, ter peso, ter massa, né? Amém? Que Deus nos ajude. Está aqui os cadernos a qual nós anotamos os pedidos. Você pode enviar os seus pedidos, que vamos anotar todos os pedidos e estarmos intercedendo em favor da sua vida. Amém? Oremos nesta tarde de quarta-feira. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez estamos aqui. Agora nesta tarde de quarta-feira, Senhor, 6 de setembro de 2023. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Falamos aqui da palavra do Senhor, falamos aqui de Samuel quando foi ungir a Davi na casa de Jessé o Belamita. O Senhor não vê como vê o homem vê o que está por fora, mas o Senhor vê o coração, o Senhor vê as intenções. Pai, nos ajuda, Pai, a sermos verdadeiros e andar com sinceridade diante do Senhor. Pai, eu não quero ser reprovado naquele dia. Eu quero ser aprovado pelo Senhor, porque eu te sirvo neste mundo para ser salvo. Eu te sirvo não para ficar rico. Eu te sirvo não para ser famoso. Eu te sirvo não para, meu Pai, para me apresentar. Não, Senhor.
A minha intenção é te servir e glorificar o teu nome através das minhas atitudes. Senhor, nos ajuda a sermos, meu Pai, portadores de boas novas. Nos ajuda a glorificar o teu nome aonde formos. Senhor, no nome de Jesus, visita os nossos ouvintes. Visita essa pessoa que se sente esquecida, desamparada, sozinha como Davi estava naquele campo, cuidando daquelas ovelhas sem valor. Mas o Senhor ali preparava o futuro rei de Israel. Senhor, abençoa todos, Pai, que estão nessas condições, sentindo-se sozinhos, desamparados, sem expectativa, sem esperança. Senhor, abençoa essas vidas, Pai. Ô, Senhor, ajuda ela. Visita essas vidas, visita essas pessoas. Alegra os corações. Que o Espírito do Senhor possa alegrar o coração dos nossos ouvintes nesta tarde de quarta-feira. Pai, estamos aqui na véspera de feriado. Abençoa todos que vão viajar esse feriado. Livra de acidente, livra do mal. Meu Pai, abençoa toda a parentela dos nossos ouvintes, guardando, livrando, protegendo, que o anjo do Senhor possa estar acampado ao redor dos nossos ouvintes e dos seus familiares. Deus, nos dá uma tarde, uma noite abençoada nesta quarta-feira. Ô Espírito Santo, fala conosco, tenha liberdade. Abençoa aqueles que estão doentes. Senhor, cura as enfermidades. Repreenda toda sorte de enfermidade, Senhor. Do alto da cabeça às plantas dos pés, toda dor, toda doença, todo desconforto, todo mal. Em nome de Jesus, eu repreendo e eu mando embora. Senhor, toca nos ouvintes. Toca com esta mão que foi ferida lá na cruz. Essa mão que sara, essa mão que liberta, essa mão que transforma, essa mão que muda a história. Senhor, muda a história de ouvintes, Pai. Escreva uma nova história de vitória. Cura as enfermidades físicas, cura as enfermidades emocionais, cura as enfermidades espirituais. Senhor, abençoa as famílias, abençoa os lares. Abençoa os nossos ouvintes, Pai. Ô, Senhor, muda a história, Senhor. Alegra os corações. Dá paz para aqueles que estão atribulados. Dá esperança para essa pessoa que está desesperançada. Alegra as famílias, Deus. Visita as famílias, salva as almas. Salva esse filho rebelde. Salva essa esposa alcoólatra. Salva, Senhor, essas pessoas que estão no caminho da perdição. Salva, Senhor, muda histórias. Ô, Senhor, tenha misericórdia. Abençoa os nossos ouvintes com toda a sorte de bênção. Que essa programação possa ser um culto dentro deste lar, Senhor. Que os demônios possam sair em retirada. Que as enfermidades possam sair em retirada. Que o mal possa sair em retirada. Em nome de Jesus, muda histórias, Deus. Aonde essa oração chegar, abençoa as famílias, os lares. Abençoa os negócios, abençoa em todas as áreas da vida, meu Pai. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus seja louvado. Amém. Toma posse da tua bênção, do teu milagre. O Senhor é contigo, aonde quer que andares. Receba a tua bênção e o teu milagre nesta tarde, quarta-feira, em nome de Jesus. Sejam abençoados. Vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus por essa oportunidade. E vamos colocar um testemunho para edificação da nossa fé e prometendo voltar às 0 horas, se o Senhor permitir. Amém? Compartilhe essa palavra, essa oração com todos os seus contatos. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde e noite, um ótimo feriado. Que as bênçãos dos céus estejam sobre a vida de vocês. Ficam todos na paz. A paz do Senhor, pastor Eurípides e pastora Débora. Estou fazendo esse áudio para dar meu testemunho e agradecer que Deus tem me abençoado muito. E como eu estava tossindo muito, daí eu fui no médico, o médico me falou que era bronquite, né? E me deu um monte de remédio para mim tomar. E ele me deu só 3 lá no posto. Um xarope,
e 2 comprimidos, duas cartelas de comprimido. É o que tinha lá, eles me deram. E o resto eu tinha que comprar. Só que eu não pude comprar. Mas a minha fé, eu disse, eu vou mandar o meu caso para o pastor Eurípides e para a pastora Débora, porque eles são anjos enviados pelo Senhor para orar e Deus ouvir e nós curar. Então, esse bronquite não vai ser nada. Deus vai me devolver a minha voz de novo e eu vou cantar para Ele. Eu vou cantar como sempre eu gosto de cantar. Não estou totalmente, né, aquela voz, né, mas no nome do Senhor Jesus eu chego lá. E quero agradecer primeiramente a meu Deus, que é tão maravilhoso, tem feito tantas maravilhas por mim, e me curou da tosse, que eu estava tossindo tanto, eu não tinha sossego de noite, eu não podia dormir, eu não ia comer, vomitava, porque a tosse era muito forte. E com as orações de vocês, eu estou melhor. Então eu quero agradecer a vocês também, que continue sendo esse canal de bênção. Não é só para mim, o mundo inteiro. O mundo inteiro ama vocês. Vocês já são minha família. A paz do Senhor, Deus abençoe.